Muito bem, sejam bem-vindos à nossa live. Hoje nós temos um assunto extremamente importante aqui. Então, é um assunto que vai interessar muito a vocês. Vamos lá. Olá, Karina, seja bem-vinda, boa noite. Estava aguardando você aqui, a nossa live já começou. Quer dizer, começou a Boa gravar, noite. tá? Podem interromper ao momento que vocês precisarem. Tá só você e a Maria aqui, sejam muito bem-vindas, boa noite. Vamos falar um assunto bem interessante, eu acho que é um assunto que a gente sempre tem dúvida, o que fazer, como fazer, com quem fazer, e eu acho que vai ficar bem interessante isso. E depois tem uma série de materiais que eu vou dar a vocês, eu vou mandar por e-mail, que vai complementar a live para vocês, ok? Então, a nossa live é Pactos Boa Demoníacos. noite. Olá, boa noite, Maria. Então, a nossa live é Pactos Demoníacos, Acordo, Ritual, Aliança. Né? Então, nós vamos dissecar isso, né, para entender como é que funciona esses diversos tipos de compromissos dentro da Goetia. Não sei se vocês já fizeram o curso de Goetia lá na plataforma, mas vale a pena fazer. Tem tudo que vocês precisam para poder fazer um ritual de Goetia. O ritual de Goetia da plataforma, o ritual de Goetia baseado em magia do caos, e eu uso esse ritual, inclusive esse modelo de ritual, para fazer os rituais coletivos com vocês, e depois eu vou colocar uma pequena variação lá disponível também de magia de Goetia luciferiana e Goetia Pathwork para complementar o curso de vocês lá, tá bom? Bom, mas não importa qual é o tipo de goetia que você vai usar, seja ela salomônica, luciferiana, satânica, caos, tanto faz. A questão é, qual é a diferença entre essas três coisas? Um acordo, na verdade, um ritual para um pacto, uma aliança, um pedido pontual. Como é que eu vou conseguir distinguir o que são essas coisas e como fazer isso? Tá? Então, esse é o nosso trabalho hoje. A gente vai tentar desvendar isso daqui e tirar essas dúvidas de forma definitiva para vocês. Tá? Vamos lá. Então, vamos entender algumas coisas primeiro. A ilusão religiosa. Tá? Existe um livro chamado Goetia, do Faustino, e lá ele fala sobre um pacto que ele fez com o demônio, onde ele vende a alma, é uma coisa irreversível por causa de um amor, enfim. É um romance, vale a pena ler. Tem ele para vender na Shopee, no Mercado Livre, na Amazon, e é bonita a edição, né? Porque vem ela uma encadernação com uma capa almofadada, então é algo legal para a gente ter, para ler como referência de mito, tá? Mas um pacto, um acordo demoníaco não é isso. Tá? Ninguém vai vender a sua alma, ninguém vai se entrar num processo de submissão externa a uma entidade. Também não é um atalho mágico para obter poder da noite para o dia, e nem nada assim, não é para gerar medo, não é para gerar culpa moral, nada disso. Tá? Então, isso daí é tudo uma ilusão que Hollywood cria, né, que as outras religiões criam para poder afastar ou criar uma fantasia ao redor desse assunto. Quando a gente fala de acordos demoníacos, a gente fala de uma verdade iniciática, pelo menos na perspectiva do luciferianismo, na magia do caos. O que é isso, na verdade? É um exercício de autonomia. Quando a gente estabelece um acordo com o Daimon, a gente está iniciando um processo de autonomia. Você não está fazendo alguma coisa do qual você vai ficar dependente, porque o Daimon vai entrar agindo de uma forma e você tem que agir de outra, do outro lado, para que as coisas se cruzem e você faça ao seu intento ser realizado. Então, é uma aliança de responsabilidade compartilhada.
Existe um compromisso, inclusive individual, em me transformar, né, para que eu possa aproveitar o poder que está sendo oferecido para mim através do Daimon. E isso vai me permitir trabalhar a minha vontade, a minha força de vontade, e, ao mesmo tempo, estabelecer um autoconhecimento absurdo, porque eu vou ter que lidar com coisas que, normalmente, uma pessoa comum não iria lidar, com as suas sombras, ter que enfrentar medos e encarar de frente, muitas vezes, não terceirizar alguma coisa. Muitas vezes a gente acha, fizeram um trabalho para mim. Primeiro que acender vela é caro, então, a maior parte das vezes, ninguém fez nada contra você. Na verdade, você mesmo estabelece uma série de crenças limitantes que bloqueiam seus caminhos diante da vida. E, às vezes, essa coisa está tão escondida dentro do seu inconsciente, você não consegue saber que é você mesmo o agente causador dos bloqueios e às vezes, dos fracassos que ocorrem baseados na sua das suas escolhas na sua vida, gerando um conjunto de causa e efeito negativo dentro do seu dia a dia ou dentro dos planos que você tem. Tá bom? Se alguém tiver dúvida, pode perguntar, pode interromper. Ok? Dando continuidade, como é que funciona isso? Se a gente pudesse ter uma régua onde a gente pudesse medir o espectro, como se fosse a medição da luz, né? Como é que a luz vai se dissolvendo em cores? Como é que a gente mediria o espectro do compromisso de um pacto, de um acordo demoníaco? Tá? Então, a gente tem aí algumas coisas que são bem interessantes que eu destaquei para vocês, e a gente vê. A gente tem o primeiro nível, que seria um ritual goético pontual. Imagina que eu estou com... Vamos imaginar um médico. Tá? Um médico, ele está com a agenda dele, que não consegue preencher com pacientes, está passando por já 2, 3 meses com pouca procura, e ele quer destravar isso. Então, ele vai lá e faz um ritual pontual para destravar a agenda dele, para tentar resolver aquilo ali. O que vai acontecer? Naquele momento que o Daimon agir com ele ali, o Daimon vai quebrar as energias que, se estão vindo de fora, se está vindo de dentro dele, ele vai quebrar aquilo ali por um momento. Isso vai durar em torno aí de 2, 3 semanas no máximo, talvez 30 dias, e depois vai voltar a estaca zero. Por quê? A magia que é feita para aquele elemento pontual, ela resolve, ela estanca, mas ela não deixa não cobre completamente aquela sangria. Então, continua vazando de alguma maneira. Então, esse médico ele pode passar para o nível 2 e fazer um acordo demoníaco. Então, onde ele se compromete mensalmente a estabelecer uma estratégia de marketing para ele preencher a agenda dele. Ora, pacientes não vão ficar caindo do céu. Até pode ter indicações, mas a concorrência é muito grande. Então, ele precisa se destacar de alguma maneira, e uma forma de fazer isso é uma estratégia de marketing. E estratégia de marketing não é só publicar meia dúzia de postagens na internet e achar que isso vai cair do céu. Continua não sendo assim. É muito mais ativo. E o Daimon vai te dar os insights necessários para que você possa, então, criar essas estratégias e avançar e ter uma agenda estável para que todos os meses você tenha um volume de consultas grande naquela agenda. Se for um médico, isso vale para outras profissões que dependem de agendamento também. Tá? Se for produto, meu produto encalhou, eu preciso desencalhar um estoque, pode fazer um ritual goético pontual. Vai vir uma oportunidade para você fazer uma promoção, você vai ter uma oportunidade de mostrar isso em algum lugar, vai escoar aquele estoque e acabou. Mas pode ser que outra vez aconteça de você ter um estoque ali parado na sua loja ou no seu negócio. E aí, para você evitar que isso aconteça continuamente, você passa para o nível 2, da mesma maneira que o médico passaria. Tá? Depois vem um outro nível, que é o pacto sedente. Aqui é o seguinte, imagina que você fez o nível 1, deu certo, fez o nível 2, está dando certo, e você precisa dar um passo, subir um degrau, uma escala. Né? Você tem que subir um degrau a mais no seu negócio. Você quer sair daquela posição que você está e quer ter um destaque maior.
Então, aí, um pacto semente, ou seja, algo que vai durar em um período definido, curto de tempo, você vai conseguir dar esse próximo passo. E aí você vai germinar as energias do Daimon dentro de você. Isso é um outro ponto interessante, porque ele funciona como uma prévia para que depois de um tempo, se você achar necessário, e nem sempre é necessário, aliás, a maior parte das vezes não é necessário você estabelecer um pacto formal, uma aliança profunda de grandes para perdurar uma vida inteira, ou 5, 10 anos. A maioria das pessoas fazem isso mais por ego. Não precisam disso, até porque a vida muda muito em 5, 10 anos. Então, estabelecer um pacto de longo prazo é igual um casamento. Muita coisa vai mudar. Você tem certeza do que você está fazendo? E muitas vezes o pacto semente ajuda você a conhecer o Daimon antes de você estabelecer algo mais duradouro e mais longo, um compromisso mais forte. Bom, então, entrando aqui nos detalhes do nível 1, ritual goético pontual, então, foi aquilo que a gente estava falando agora, a natureza dele. A operação é específica, ela tem começo, meio e fim. Quero aumentar o volume, eu quero recuperar o volume de marcações e agendamento no meu consultório. Então, se você antes tinha, sei lá, 100 agendamentos por mês, e você agora tem 50, você quer voltar aonde você estava antes para respirar financeiramente. Então, você tem um objetivo, uma demanda delimitada. Né? Abrir, por exemplo, esse negócio da agenda, ou abrir caminhos, proteção, quebra de bloqueios, que é esse o caso. Qual é a dinâmica disso? O Daimon vai atuar sobre uma questão, essa questão externa, interna, pontual. A pessoa pode permanecer relativamente passiva. Fez aquele ritual, aconteceu, tchau, aquilo vai durar um tempinho ali. Tá? Não cria vínculo, não é uma relação contínua, é encerrado assim que o resultado é entregue e a oferenda é paga. Então, por exemplo, eu fiz um acordo aqui, né, para poder quebrar os bloqueios profissionais que eu tenho, e assim que eu conseguir um emprego novo, eu vou oferecer para Paimon, por exemplo, uma garrafa de uísque importado, 12 anos. Pronto. Então você foi lá e fez a oferta, entregou aquela garrafa de uísque para ele de alguma forma e terminou, acabou. Você não tem mais nada para fazer. Tá? E aí você, vida que segue normal. Ele não vai tirar o que você conquistou. O acordo foi esse. Então esse vínculo não tem essa relação contínua. Ele é encerrado assim que você alcança o seu resultado e você paga com a oferenda que você fez. E às vezes a oferenda é só ali na hora do ritual. Incenso, vela, uma bebida, talvez um alimento, alguma coisa assim, e acabou. Tá? Às vezes não tem nem depois para depois. Ok? Isso vai depender muito do que você quer fazer e dos elementos de crenças que estão ao seu redor. Tudo bem aqui? É importante entender esse conceito aqui. Tá? Vamos lá. O nível 2, aí é o acordo demoníaco. Aí o conceito é colaboração e disciplina. Então, aqui é uma negociação temporária, para durar 7, 21, 30 dias. E aí tem uma meta. Então, se eu hoje estou aqui com 100 agendamentos por mês, eu quero atingir 150. Tem uma meta para aumentar. Você vê que você está saindo do que você era para algo um pouco maior. Então, você tem aí, por exemplo, prosperidade de vendas, autoridade de reuniões. Vamos imaginar que você vai participar de um projeto, vai começar um projeto na empresa que você trabalha, e você vai ter um ciclo de reuniões todo mês. E você precisa demonstrar autoridade nessa reunião. Mas você não tem esse perfil. Como desenvolver esse perfil? Então, você pode estabelecer um acordo com Belial para você trabalhar isso. Então, é como se você tivesse uma pedagogia mágica. O Daimon vai te ensinar a ter aquele perfil que você não tem, a ter aquela característica que você não tem. O Michael W. Ford, nesse livro aqui, Apoteose, ele fala de máscaras deíficas, que os daimons vão fornecer a você uma máscara. E é exatamente isso no acordo demoníaco. Você vai receber uma máscara que vai potencializar o que você é. É muito parecido com o conceito lá do filme, quem assistiu o filme Máscara,
né, onde o rapaz coloca aquela máscara na cara e ele potencializa tudo que ele é. Tanto que no filme é dito isso, que a máscara potencializa o que você já é. Ele era um brincalhão, uma pessoa bem-humorada, e aquilo potencializa ele. Quando a máscara vai para o bandido, potencializa a característica do bandido. Então, o que Belial vai fazer nesse caso é potencializar a sua capacidade de autoridade. Você até pode ter um pouquinho, mas ele vai ampliar isso e você vai receber isso para operar nas reuniões. Tá? Então, é isso. Então, você vai descobrir, vai ter insights para você entender como ter essa autoridade diante das reuniões. A entidade vai fornecer essa força e você vai fornecer o movimento. Você vai estudar, vai buscar conhecimento para absorver essa força que a entidade vai te dar. O vínculo é um compromisso limitado. Tá? O que acontece se quebrar o acordo? Você destrói a autoridade mágica. Simplesmente o Daimon vai embora e aquela força que ele estava te dando, ele não vai dar mais. Tá? Então, é importante você cumprir o seu lado também. E cumprir o seu lado, geralmente, é através de atitudes. É muito mais fácil você oferecer uma garrafa de uísque, entregar e acabou e ir embora, né? Pois é, o acordo demoníaco não é assim. O acordo demoníaco vai exigir a sua participação e movimentação, vai exigir suas atitudes. Para algumas pessoas, isso parece mais fácil. Ah, não vou gastar dinheiro, tá bom. Não é bem assim. Você vai gastar o seu tempo, você vai ter que investir, vai ter que buscar superar limites para você poder, então, absorver aquela força e exercer ela durante a execução, a realização do seu intento. Eu acho que é muito mais difícil do que oferecer uma garrafa. Pois é, né? Você oferecer uma garrafa de uísque, molezinha, né? Agora, fazer o acordo e você tá ativamente ali, é muito mais complexo. Muito mais complexo. Porque você pode até oferecer a garrafa de uísque, mas ele vai querer atitude. Então, a atitude geralmente significa modificar a sua natureza, adquirir novos hábitos. E isso é complicado. Tá? É, muito. E, às vezes, 7 dias não é o suficiente para mudanças de hábitos. A gente vai precisar de 21, 30 dias. Muita gente faz um acordo curtinho, achando que vai conseguir mudar os hábitos rapidamente, e não consegue. Aí o PAC, não deu certo. Magia não funciona. Não é que não funciona. O teu cérebro, ele tem uma programação biológica para modificar hábitos, leva pelo menos 21 dias, no mínimo. Então, se o acordo envolve mudança de hábito, não dá para esperar nada antes de 21 dias. Agora, você tem que se esforçar extremamente nesses 21 dias para mudar os hábitos. Compreende? Sem dúvida. Só nessa mudança de hábito é que a força do Daimon vai agir para você poder realizar o seu intento. Tá bom? O terceiro nível, que é o pacto semente, ele é um conceito de germinação da sombra. É literalmente isso, são suas sombras germinando e trazendo frutos, florescendo dentro de você. É uma aliança de desenvolvimento e observação. Geralmente, os prazos é de, no mínimo, 90 dias, 3 meses. Tá? E aí a gente fala de germinar uma força específica na vida da pessoa, do adepto. Então, é mais do que um hábito. É você adquirir uma característica que não é inerente à sua personalidade. Por exemplo, ser uma pessoa que consiga perceber a maldade dos outros. Tem pessoas que são extremamente bondosas, têm um coração muito bom, muito puro. Para ela, enxergar maldade nos outros é quase impossível. Mas isso coloca ela sempre em situações de risco, de perigo, porque ela não consegue enxergar a maldade. Vamos imaginar uma situação. Uma pessoa que tem essas características de um coração bom, puro, decide entrar para a polícia. Faz uma prova, faz o concurso e passa para a polícia. Na polícia, ela vai ter que desenvolver essa característica de ver a maldade. Senão, ela vai se colocar em perigo e colocar outros em perigo constantemente. Como desenvolver uma característica pessoal que não é da minha natureza? É aí que o pacto semente vai entrar. Então, ele vai germinar algo dentro de você que não existia. Ele vai plantar alguma coisa. Se é germinar, ele vai plantar alguma coisa que não é naturalmente sua. Pode até existir como uma sombra, mas ela não é natural da sua personalidade.
E aí, qual é a dinâmica? É uma coisa disruptiva, porque vai romper com o seu eu atual para que um novo possa nascer. É uma força que vai reorganizar a sua forma de ver e sentir a vida. Vai expor fraquezas, né? Vai te mostrar, por exemplo, que ter esse coração puro te coloca em risco e coloca em risco a vida dos outros. Então vai criar conflito. Caramba, mas eu vou ter que ficar vendo maldade em todo mundo? Vai. Mas isso não significa que você vai passar a ser uma pessoa paranoica e desconfiada. Você vai aprender a identificar sinais. E aí o estudo vai levar você a isso, e aí vai exigir prática, vai exigir tempo para que você possa transformar e adquirir isso como um hábito, não só como um hábito, como uma característica inerente à sua personalidade. Às vezes a gente escuta dizer que fulano não muda, a pessoa não vai mudar, a natureza dela é essa. Sim, a sua natureza é essa, mas a neurociência já diz que o nosso cérebro tem plasticidade, tanto que existe uma disciplina dentro da neurociência chamada neuroplasticidade. O nosso cérebro pode ser reprogramado, então eu posso reprogramar minha natureza. Isso é o que a magia do caos faz quando a gente trabalha com sigilos e servidores astrais. A gente está fazendo uma reprogramação da nossa natureza através daqueles símbolos, daqueles desenhos, através de pequenos rituais com servidores, para trabalhar a neuroplasticidade do nosso cérebro para modificar características da nossa personalidade e, consequentemente, mudar a realidade ao nosso redor. Porque, segundo o luciferianismo, não existe nenhum tipo de Deus ou divindade ou espírito fora de mim. Tudo que eu vejo se manifesta a partir da minha vontade, da minha visão. Aliás, não existe nenhum mundo fora de mim. O que eu vejo aqui com vocês, os slides, a câmera que eu estou vendo com vocês, existe dentro de mim, eu estou exteriorizando. Eu não tenho certeza absolutamente nenhuma se o que eu estou vendo é exatamente igual ao que vocês estão vendo. Vai ter nuances, vai ter detalhes, que vai depender da forma como vocês enxergam e sentem o mundo, que são diferentes da minha. E isso modifica a realidade. E quando eu mudo a minha natureza, automaticamente eu mudo a minha visão em relação à realidade, e aí, claro, a realidade muda também, porque eu passo a ver coisas que antes eu não via, e deixo de ver coisas que antes, para mim, eram importantes e agora não são mais. Tá? Então, a realidade ela vai se mudar a uma nova forma que o teu cérebro assume, que a sua forma de pensar assume. Tá? E é justamente isso que esse nível 3 trabalha dentro do adepto, ok? Tudo bem, gente? Dúvidas? Vamos lá. Nível 4, agora é o pacto formal. É aquele que todo mundo quer fazer. Quero fazer um pacto eterno com Lúcifer. Quero fazer um pacto de vida com Paimon. Gente, a maior parte das vezes vocês se resolvem naqueles níveis 1, 2 e 3. O pacto formal vai exigir uma aliança profunda. É um compromisso estruturado e contínuo. Ele transforma a sua identidade definitivamente. Ele não adiciona um aspecto que antes não havia na sua natureza. Ele modifica a sua natureza absolutamente, completamente. Passa a ser outra pessoa a ponto dos outros não mais reconhecerem você, não fisicamente, mas do seu comportamento. Você torna-se realmente outra pessoa. E aí há uma integração total e de extrema potência com o Daimon, com o espírito que você escolher se pactuar. Vai exigir de você devoção regular, para que você mantenha os epítetos dos Daimons dentro de você. Por exemplo, você vai fazer um pacto com Paimon. Paimon tem vários aspectos, tem vários epítetos. Tá? Da mesma maneira que Hecate também tem vários epítetos. Quando você faz um pacto, você assume todos eles para você. Não só aquilo que você gosta, mas tudo vem para você. As coisas boas e ruins vêm juntas. E você passa a assumir tudo aquilo ali dentro de uma personalidade carnal e humana. E para você manter isso, a devoção é fundamental. Mentalizações, meditações, conjuros, orações, tudo isso. Mas a mudança é muito radical. Mudança de conduta, alinhamento, realinhamento de valores.
Então, talvez o que para você antes era algo errado, insuportável, torna-se certo e até torna-se desejável. Então, por exemplo, tem pessoas que fazem pacto com Lúcifer e pessoas que eram extremamente honestas vão se tornar políticos e provavelmente vão entrar pelo caminho da corrupção. Vão ser extremamente bem-sucedidos. Provavelmente a lei nunca vai prender, e se prender essa pessoa, ela vai sair rapidamente. Ela vai ter um aspecto que não era dela, não era da natureza dela. Ela conquistou o que queria, mas ela mudou, inclusive, os valores dela. Tá? Ah, sempre que eu faço um pacto, então, eu mudo meus valores para algo negativo? Não, não. Pode ser até o contrário. Pode ser que você seja uma pessoa de caráter duvidoso e, ao fazer o pacto, a ficha cai e você fala, poxa, ser assim não é uma coisa legal. E aí você muda de forma absoluta da noite para o dia, a ponto daquelas pessoas que viviam ao seu redor e se beneficiavam desse lado de um caráter duvidoso, não quererem mais ficar perto de você porque você não serve mais aos desejos delas. Né? Então, a coisa pode acontecer uma virada de 180 graus de forma absoluta na vida do indivíduo. Mas ele sabe que isso vai acontecer, ele está preparado para isso, tanto que o pacto você não faz ele da noite para o dia, você tem um período de preparação, e aí esse vínculo ele se torna estável e duradouro. Tá? Jamais façam um pacto por desespero, por fascínio estético, ou fugir de responsabilidade tentando terceirizar alguma coisa para um espírito, uma entidade. Porque de devoção você passa a submissão. E isso é o que pode mais dar de errado na Goetia, é você se tornar submisso a um daimon, e aí sim você vai ficar submisso à vontade dele. Lembre-se que alguns daimons, eles não são Shadins, eles são Elohim, ou seja, alguns daimons são deuses. E quando um daimon é uma divindade, ele não tem empatia humana. Tá? Quando um daimon é um malakim, ou seja, um anjo, ele também não tem empatia humana e muitas vezes não gosta dos humanos. Quando é um Shadin, tudo bem. Por exemplo, o Lobasa é um Shadin. Tá? Dificilmente ele vai te colocar numa situação complicada, porque ele tem alguma empatia humana, mas não é humano. Então tem que ter essa coisa na cabeça. Jamais se deixar entrar num processo de submissão. E como é que eu caio na submissão? Se eu estiver fazendo um pacto por uma questão de fascínio ou desespero, por uma situação que você esteja passando. Ah, adquiri uma doença terminal. Vou fazer um pacto. A sua doença não vai ser curada, mas a sua vida vai ser estendida e ela vai ser extremamente dolorosa até o final. Então, não acho que seja o caminho. Tá? Tem que pensar nesses detalhes, nessas coisas. Isso muitas vezes ninguém fala, né? É um assunto bem delicado. Bom, aqui eu fiz para vocês uma matriz operacional. Então, significa o seguinte: você tem nas linhas a duração, a contrapartida, a ação humana, e nas colunas os tipos, né? O ritual pontual, se é um acordo, se é um pacto semente, é um pacto formal, e aí dá para você tomar uma decisão dentro do seu intento, aonde ele cai. Ah, o meu intento é uma ação prática, mas ou é uma coisa pontual. Então, é uma coisa pontual. Só quero voltar à minha agenda como era antes desse travamento e eu ter perdido paciente. Ah, então você pode fazer um ritual pontual. É uma coisa que tem um fim imediato, você sabe qual é o resultado definido, e aí você faz um acordo de 7 a 40 dias, enfim. Isso daí é o que você pode fazer, que é definir uma duração para isso daí, dentro do que você acha interessante, daquilo que você precisa. Então, é uma forma de você trabalhar. O mais interessante aqui é essa última linha, risco psicológico, para os tipos de rituais. Tá? Então, um ritual pontual, não existe risco nenhum. Por exemplo, um ritual coletivo, o risco é baixíssimo, nenhum. A não ser que você seja uma pessoa neurótica, é claro que pode dar problema. Um acordo médio, porque você pode falhar na sua disciplina e o máximo que vai acontecer é não acontecer nada. Um pacto de semente, não. Você pode entrar em crise de ansiedade,
você pode ficar exposto em alguma situação e aquilo se tornar constrangedor para você, porque você não conseguiu desenvolver uma determinada aptidão que aquele pacto semente lhe daria. E o pacto formal, que é o risco psicológico máximo, porque ele vai mexer no seu ego, vai reestruturar a forma de você ver e sentir o mundo. Então, algumas pessoas podem ter dificuldades em lidar consigo mesmo, porque podem nem se reconhecer dentro daquela nova forma de ver e sentir o mundo. Tá? Bom, então, como é que funciona isso? A gente pergunta assim, qual é a real demanda? O objetivo é uma intervenção pontual ou uma presença contínua? Se for uma coisa pontual, você pode resolver isso de forma externa, no curto prazo, é um ritual pontual. Você quer resolver uma barreira externa ou transformar quem você é? Pode ser pontual. Ou então você pode fazer uma segunda pergunta. Existe um prazo urgente e curto? Se for alguma coisa curta, você pode fazer uma coisa, um, um pacto, perdão, um acordo demoníaco, um ritual pontual. Agora, se for uma coisa de um prazo médio, aí um prazo fixo maior, você pode fazer um pacto semente ou escalar isso para algo maior no futuro. Então, a árvore de decisão, na fase 2, né, a gente diz assim, a gente tem o pacto semente e o pacto formal. Se nenhum daqueles pactos, se nenhum acordo demoníaco ou um ritual pontual não serviu, você tem que verificar, estou disposto a assumir contrapartidas com ação prática e disciplina? Então, começa a se perguntar nisso. A resolução vai exigir mudança do meu próprio comportamento? O pacto semente vai exigir essas coisas de você. E se isso for além, então já existe eu já tenho uma relação prévia consolidada com esse daimon, já fiz um pacto semente com ele, já fiz um acordo demoníaco, eu já sei as coisas que ele vai exigir de mim. Então, se for assim, você então pode começar a pensar. E se você tem um desejo real de combinar a natureza sombria dessa força com você, para uma transformação absoluta. Então, por exemplo, isso pode acontecer com pessoas que são tímidas. A timidez, ela parece uma coisa bonitinha no primeiro momento, mas ela é algo que prejudica muito, principalmente no ambiente de trabalho. Então, talvez, e a timidez é algo muito difícil de você trabalhar. Às vezes a pessoa passa anos fazendo terapia e tem uma dificuldade enorme em lidar com a timidez. E muitas vezes o pacto de longo prazo, de 5 anos, 10 anos, vai conseguir tirar ela dessa condição de timidez, porque ela vai passar a ver e enxergar o mundo de uma outra forma, que vai derrubar as barreiras da timidez e todas as crenças limitantes que formam e sustentam a timidez que ela possui. Tá? Bom, aí nós temos a nossa arquitetura dessas forças, o abismo entre o desejo superficial e a transmutação do demoníaco, e a gente tem que ver o seguinte, ilusão, né, poder mágico, ninguém vai ter dinheiro fácil, estética obscura, sorte, não, isso é tudo ilusão, né? Sedução, abertura genérica, destruição, promoção no trabalho, não é assim que funciona. A realidade, por exemplo, poder mágico, é você ganhar soberania e uma quebra brutal de submissão. Você entende que você não precisa se ajoelhar diante de nenhuma entidade, de nenhum espírito. Você você tem total soberania sobre si mesmo, tá? Dinheiro fácil, por exemplo, confronto com valor, matéria, ambição, você vai passar a identificar por que o dinheiro para algumas pessoas parece fácil. Na verdade, não é. Elas têm hábitos que talvez você não consiga cultivar em você. Por exemplo, guardar dinheiro todo mês. A maior parte das pessoas que têm problemas financeiros não consegue guardar dinheiro. Vai sempre dizer, mas a minha condição financeira hoje não está boa. Sim, mas o que você está fazendo para mudar? Né? Muitas vezes significa dar um passo atrás na vida, morar num lugar mais humilde, mais simples, ou mudar de uma cidade cujo custo de vida seja menor. Uma série de coisas, deixar determinados tipos de lazer de lado, né, vícios. Então, muitas vezes, para você conseguir guardar dinheiro, e aí sim você começar a valorizar aquilo que você ganha e entender por que o dinheiro faz dinheiro.
a ilusão estética obscura. Então, na verdade, você passa a ter lucidez, você passa a não se culpar por certas coisas do passado, você passa a entender o que você fez ou o que foi feito naquilo ali, não é porque você aceita ou perdoa, mas você entende que aquilo ali não existe mais, aquilo é um passado e aquilo não pode afetar mais você no presente, até porque não existe poder no que está no passado. O que só existe poder no que está no presente. E se você dá poder àquilo ali, sim, aquilo te afeta. Agora, se você retira o poder dele, aquilo não te afeta mais. Promoção no trabalho, por exemplo, né? Isso significa redefinir o seu comportamento no mundo corporativo. Você precisa trabalhar uma questão de socialização dentro do trabalho. Muitas vezes a pessoa se isola na salinha ou na baia dela, não socializa com as pessoas, então as oportunidades é dada, às vezes, até com uma pessoa incompetente. Não porque ela puxa o saco, mas porque ela socializa, porque ela tem todo um conjunto político de participação na empresa que dá a ela visibilidade, não pela competência técnica, mas pela competência de se relacionar socialmente. E isso é algo muito importante no mundo corporativo. Tá? Destruição cega, transmutação em ambientes corrompidos. Você, então, entende que aquele ambiente não é um ambiente para você estar, você não frequenta mais. Ou se aquela empresa é uma empresa tóxica, você aprende a dizer não e pede demissão. Você tem a coragem de fazer aquilo ali, claro, não de uma maneira irresponsável, mas você rapidamente procura uma nova oportunidade e pede demissão e vai embora, larga aquilo dali. Então você aprende, e isso daí vai para a questão da soberania também. A realidade, né, aceitar que as portas velhas devem morrer, então coisas, crenças que estão lá ligadas à sua família, muitas vezes que impedem você de crescer, por exemplo, poxa, não é justo, meu pai está velho e eu ter mais que meu pai, será que isso é justo? Claro que é, mas muita gente se culpa por ter mais do que os pais, ou de poder ter mais do que os pais. E aí ela trava a vida, a abundância na vida dela sem perceber. Ou meus pais não foram felizes no casamento, são separados. Então, se eu for feliz no meu casamento, é uma afronta a eles. Não. É problema deles que eles não foram felizes. Você não tem nada com isso. Você tem todo o direito de ser feliz no relacionamento, mesmo que teus pais não tenham sido felizes. Então, isso daí é justamente deixar para trás coisas que não fazem sentido você carregar, porque não são coisas suas. A ilusão da sedução, então, achar que você pode controlar as pessoas, o sentimento delas para com você, fazer amarrações amorosas. Não, muitas vezes vai até funcionar, você pode chamar um daimon para fazer uma amarração amorosa, mas se a outra pessoa estiver num relacionamento, ela for mais contida, não tem vias de manifestações, ela vai ter até o desejo, ela vai querer muito, mas por ela estar numa relação séria, estável, ou por ela ser mais contida, ela não vai dar vazão àquele desejo. E ela vai ficar cultivando aquele desejo dentro dela a vida inteira, mas não vai dar o passo que você gostaria que ela desse. Tá? A ilusão da sorte, né? Não existe sorte. A realidade ela é modelada através da nossa neuroplasticidade, como eu falei para vocês. Eu mudo a minha forma de ver e sentir o mundo, meu cérebro se reprograma e a realidade muda em função disso. Tá? Isso vem muito da física quântica. Enquanto o observador não olha, as coisas não mudam. Então, por exemplo, se você não quer ficar recebendo, você não quer ficar sabendo do caos que tem no escritório, desconecta o teu celular fora do trabalho. Você não tem que atender, você não tem obrigação, a não ser que você esteja sendo pago por isso. E se algum colega ficar mandando mensagem para você particular, dizendo que, olha, tem um e-mail lá que o fulano falou, vai dar problema amanhã, você fala, olha só, amanhã, por favor, não mande mais essas mensagens para mim, eu já não uso o celular da empresa fora do horário porque não me interessa. Então, eu não quero que você invada o meu espaço. E é deixar muito claro, isso daí muda comportamento, muda a forma de ver, a realidade muda, e é bem provável que aquilo que o teu colega falou que ia dar problema no dia seguinte não aconteça nada, seja só uma ansiedade, uma excitação dele, e ia te deixar com uma noite de sono mal dormida, provavelmente. Tá? Então, isso daqui é a visão que a gente tem das arquiteturas de força, né, dentro do nosso, da Goethe, dentro
desses acordos que a gente pode fazer. Então, como é que é o espelho psicológico disso? A assinatura do nosso inconsciente. O pacto funciona como uma autorização violenta ao próprio subconsciente. A partir de agora, essa força tem permissão para atuar em mim. Isso torna-se uma invocação. Tá? Então, nesse ponto, é uma invocação e aquela máscara deificada, ela passa a fazer parte de você. É como se a máscara tivesse grudado no seu rosto e não saísse mais. E você passasse a ser a máscara. Tá? E o que você era é uma máscara que está caída no chão. Você até pode pegar ela e botar na cara de novo, mas ela vai ser só uma máscara que você pode vestir para agradar um ou outro. Mas você já não é aquilo mais. Conflito necessário, pactuar com Belial, sendo subserviente, vai dar merda. Gera uma crise. Se você é uma pessoa subserviente, comece a trabalhar isso antes de fazer um pacto com Belial. Belial vai exigir soberania. Então, quando um chefe vier para você pedindo uma coisa que está fora da sua alçada, fora, você tem que dizer não. Então, isso é soberania. Aprender a dizer não é uma das principais energias que Belial usa para fortalecer você. Tá? E não é um ato de coragem, é um ato de autopreservação. Tá? Por exemplo, pactuar com Mamon sabotando o próprio dinheiro cria disruptura. Então, por exemplo, você é uma pessoa muito gastadora, vai no shopping e não consegue, tem que sair de lá com uma bolsinha. Mamon não vai te ajudar em nada. Pelo contrário, ele vai te colocar numa merda tão grande para você perder tudo e entender definitivamente que dinheiro não dá em árvore. E quando você faz desaforo com ele, ele vai embora e não volta. Então, você vai ter que reconstruir tudo do zero. Tá? Então, se você vai fazer um pacto com Mamon, tenha consciência que você não pode se tornar uma pessoa que vai continuar gastando de uma forma desenfreada. Você tem que aprender a se conter com isso. Deixa o cartão de crédito em casa, não frequente shoppings que tenham coisas que você gosta, lojas que você gosta, evita esses ambientes até que você crie uma disciplina para que você pare de gastar e aprenda a acumular. A ponte disso, né, a magia, ela vai intensificar, ela vai magnetizar e iluminar o caminho. Mas a sua ação é fundamental, a sua atitude é que vai cruzar os portais que são abertos através desses rituais. O pacto não vai anestesiar você, ele vai intensificar, é o contrário. Tá? Um acordo, isso vai intensificar você, ok? Bom, então, características da ruína que a gente vê, o desespero, uma pessoa que é desesperada vai procurar, está em pânico porque, sei lá, perdeu o emprego, vou fazer um pacto com o Paimon para conseguir emprego agora. Não faça isso, não é o momento de você fazer nada disso. Primeiro que você vai jogar dinheiro fora, você não sabe quais são as vias de manifestações para conseguir um novo trabalho. Então, primeiro se acalma, entre num processo de reconstrução da sua autoestima profissional e da sua visão sobre você mesmo, o que você errou, o que você acertou naquela empresa, por que você foi demitido, e aí sim você reconstruir o seu perfil profissional para então você pensar em fazer algum acordo ou um pacto. A fantasia, né, achar que as coisas vão cair do céu, tem pessoas que gostam de vestir mantos, papapá, acender velas, é uma estética muito sedutora, mas isso é só vaidade, isso não resolve problema. Às vezes, um ritual de goethe patchwork é mais efetivo do que um ritual cheio de pompas, com velas, com símbolos em ouro, enfim. Tá? Terceirização, tratar as inteligências, os espíritos, como empregados de vocês. Eles não são empregados, não é um gênio da lâmpada, faça, atenda meus pedidos. Não é isso. Exigir prosperidade sem que você haja, sem que você tenha atitude de uma pessoa próspera, é quase impossível daquilo ali dar certo. Então, o que é prosperidade? Primeira coisa, você tem que entender o que é prosperidade. É parar de ficar dizendo que uma coisa é cara. Isso é caro, eu não posso ter. Então, você está na crença da escassez. Não, isso aqui tem um preço um pouco elevado. Agora não dá para eu ter, mas eu acredito que daqui a pouco eu consiga. É diferente, você para de vibrar na escassez e começa a vibrar na prosperidade. Ou
poxa, isso aqui está com preço elevado. Tudo bem. O que eu tenho que fazer para conseguir obter essa coisa? É diferente de você vibrar na escassez. Eu não tenho dinheiro, não vou conseguir. Não, não é isso. Quero trocar de carro. Tá bom. O que eu preciso para trocar de carro? Quanto eu preciso? Quais são as vias de entrada de dinheiro na minha vida que eu posso amplificar para ganhar mais, obter mais dinheiro para trocar de carro? Compreende? Não é criar barreiras aonde já tem um monte delas, mas é tentar enxergar as coisas por uma outra ótica. Tá? E terceirizar, achar que o Daimon vai fazer isso por você, não. Você tem que passar a ver dessa maneira. Quando você passa a vibrar na frequência da prosperidade, da abundância, o Daimon vai fortalecer e potencializar isso. E aquelas crenças de escassez começam a sumir, simplesmente. Bom, então, aqui a gente tem uma coisa que muitas vezes a pessoa não sabe como fazer, e aí fica os resíduos energéticos de algum ritual, de algum acordo, né? Que é o encerramento. Tá? O ciclo incompleto, isso é muito ruim. Então, saber abrir a porta é comum, mas fechar exige maestria. Tá? Então, o ciclo que vocês abrem gera ansiedade, ruído psíquico, sensação de dívida espiritual. Então, você não pode deixar um ciclo incompleto, porque tudo isso pode borbulhar dentro de você. Tá? Então, é importante você encerrar, não de uma maneira hostil, brutal, ou uma ruptura. Você vai avaliar os resultados, vai pagar as oferendas que você prometeu, vai reconhecer, vai ser grato àquela força que você recebeu do Daimon, do espírito, né? E vai decretar o final do acordo ou do ritual. Então, está encerrado. E vai agradecer aquilo. Quando você faz isso, por exemplo, após o pacto semente, o encerramento é o momento de julgar. A força que eu evoquei foi adequada? Faz sentido renovar com esse mesmo Daimon? Ou eu quero trabalhar com outro Daimon? Acho que a Maria passou por isso daí, né? E ela soube encerrar com Beelzebub e começou depois com outro Daimon. E tudo bem, mas houve um encerramento para uma nova abertura, tá? Ou até depois voltar. Poxa, já experimentei outro Daimon. Poxa, mas eu gostei de trabalhar com Beelzebub, vou querer trabalhar de novo com ele, o Bael, né? Então você pode voltar e trabalhar. É possível isso daí, desde que você encerre a coisa da maneira adequada. Tá? Não deixe no meio do caminho, não deixe por fazer. Uma verdade iniciática aqui que eu vou deixar para vocês: a gente não se pactua com aquilo que se deseja possuir. Guardem bem essa frase. A gente não se pactua com aquilo que se deseja possuir. Nós nos pactuamos com aquilo que está disposto, com que você está disposto a se tornar. Então, eu não me pactuo para ter dinheiro. Eu me pactuo para ser abundante e próspero. É diferente. Eu não me pactuo para obter um novo emprego. Eu me pactuo para ser competente e ter capacidade profissional de atrair oportunidades. São coisas diferentes. E isso vai ajudar vocês a montar intentos muito, mas muito mais precisos para os rituais de vocês e para os pedidos que vocês fazem. Tá? Lembre-se, magia não é fuga de responsabilidade material, mas é assumir de forma absoluta a sua própria vontade. Qual é a minha verdadeira vontade diante da vida, diante daquilo que eu desejo? É ter dinheiro ou ser próspero? Ter dinheiro você pode receber no momento e daqui a pouco não tem mais nada. Tá? Não, eu quero ser próspero. Então, porque aquilo é algo contínuo. Tudo bem, é diferente. Tá? Não terceirize a sua vontade para nada e nem para ninguém. Ok? Bom, essa esse é a nossa live, era essa mensagem que eu queria passar para vocês, era esse conjunto de informações para que vocês entendam o que são, quais são as diferenças entre um pacto, um ritual pontual, um acordo, um pacto semente, um pacto de longo prazo, são essas coisas. Daqui para frente fica mais fácil vocês selecionarem isso. Vou mandar materiais para vocês poderem complementar o estudo de vocês, tá? Lá no e-mail de vocês. Eu acho que vai ficar bem bacana, tá? Dúvidas? Agora é hora de interagir, por favor. Eu tenho uma dúvida. Sim.
nos rituais, nos pactos que nós temos feito, por vezes eu já senti isso, um bocado assim desorientada. Isso é normal. Depende. A desorientação em alguma situação, Ou ela seja, pode querer ser fazer tudo e depois perco-me um bocadinho no caminho. tá, Ou seja, então, quero fazer tanta coisa que às vezes não consigo. olha, aí é outra coisa, isso aí é ansiedade que vai provocar a procrastinação, né? Você acaba tendo um monte de coisa para fazer e não faz nada no final, porque tem tanta coisa que aquilo esgota você. Uma das coisas que a Uhum. gente faz quando a gente faz um pacto, vai modificar alguns aspectos da nossa vida, é enfileirar as coisas, né? Quando É. você enfileira as coisas, é mais fácil, você vai realizar um a um. E eu sempre recomendo, façam pelo que é mais fácil primeiro. Porque quando você começa pelos aspectos mais fáceis, você ganha confiança, você se sente motivado, porque é mais fácil, então você realiza. E aquilo vai aumentando a sua energia. E com o tempo, você consegue realizar as coisas mais complexas, mais difíceis. Tá? Mas nunca tente fazer tudo de uma vez. Você vai Uhum. parar e vai entender. De 10 itens, 10 coisas que eu tenho que fazer, quais dessas 10, quais são as três mais fáceis? Pega as três mais Uhum. fáceis e faça elas primeiro. Depois que você fizer, você vai perceber que a sua energia, a sua motivação, ela aumenta para começar a fazer as outras mais complexas. E vai sempre assim. Não pega a mais complexa de primeiro para realizar, vou fazer isso aqui logo para acabar com isso. Não se faz isso. Você começa pelo mais simples e deixa o mais complexo para o final. Porque ao longo do caminho você se energizou, se motivou para conseguir fazer aquilo que é mais complicado e vai exigir talvez uma transformação mais profunda, mas você já obteve essa transformação ao longo das outras tarefas que você teria que fazer, tá bom? Uhum. Ok? É isso? Está respondido ou não? Tem mais, não ficou claro? Ó, Zaire, eu no outro dia vi um vídeo numa rede social de uma pessoa espiritualizada, eu acho que é espiritualizada, que dizia que os diamonds, quando a gente trabalha com diamonds, eles ficam no nosso pé. Depende da visão. Isso é uma visão dogmática de algum aspecto religioso. Então, por exemplo, pessoas que vêm do espiritismo, pessoas que vêm de uma visão cristã, praticam goétia salomônica, a visão dogmática dentro do cristianismo vai trazer isso, é a questão da possessão, né? O espírita vai dizer, são espíritos de baixa, de pouca luz, não sei o que, papapá. Mas é uma visão dogmática, doutrinária dentro da visão religiosa. Quando a gente trabalha com magia do caos, ou com Goethe, ou com o luciferianismo, a coisa tem uma outra ótica, né? A crença, ela não me controla, ela não define meu caminho. Ela é uma ferramenta para eu trilhar um determinado caminho. Eu faço uso dessa ferramenta durante um tempo e depois eu me desfaço quando ela não for mais útil. Eu não fico submisso a uma divindade. E uma coisa que eu gosto muito do luciferianismo é que ele diz assim: não existe deuses ou divindades ou espíritos ou daimons ou anjos fora de mim. Tudo que existe está dentro de mim. E realmente, Uhum. se a gente olhar para aspectos históricos, você vai ver lá o Homem das Cavernas adorando a divindades solares, né? Um deus que é o Sol, a Lua. Tudo isso foi criado e desenhado lá na parede da caverna. Então, não foi Deus que criou o homem, não foram os deuses que criaram os homens. Nós criamos os deuses. É diferente. Isso é Uhum. arrogante, não sei o quê. Não, depende da perspectiva. Nós criamos, vamos trocar a palavra criamos por nós canalizamos os deuses. A nossa visão de mundo, a nossa percepção da espiritualidade canalizou aquela divindade para ela se manifestar para mim na forma de um animal, na forma de um sol, ou numa forma etérea, da qual não tem forma nenhuma, que é o caso do cristão e do judeu, que vem Yahvé como algo sem forma. Então, em algum Uhum. momento,
alguém lá no algum povo semita, lá em Canaã, entendeu que aquela divindade não tinha forma, não tinha nome, e aí veio Yedvorê, ou Yahvé, né? E mais adiante os romanos canalizam uma forma de ver a sabedoria, a forma de ver a estrela da manhã, e canaliza Lúcifer. Mas fomos nós que criamos esses nomes, fomos nós que determinamos e classificamos eles. Isso não veio do céu para a gente entregue numa tábua sagrada ou um livro sagrado. Todas as tábuas e livros que são tidos como sagrados foram escritos por mãos humanas. Todos, Sim. sem exceção. Não temos absolutamente nada em termos de comprovação histórica e arqueológica que algo foi nos dado de uma forma divina, ou veio dos céus, ou veio de uma inteligência fora desse planeta. Não tem nada, nada, nada. Tudo foi absolutamente escrito e redigido por mãos humanas. Então, quando uma pessoa fala para você, os daimons ficam no seu pé, isso daí é uma observação, é uma análise sobre a ótica dos dogmas e da doutrina que ela segue. Você pode se submeter a esses dogmas e doutrinas e aceitar essa frase, né, essa máxima, poxa, os daimons vão ficar no meu pé. Ou você não participa desse dogma, é o meu caso, eu não participo do dogma cristão. Então, para mim, absolutamente nada do que tem na Bíblia tem valor. A Bíblia é um livro mitológico para mim. Da mesma maneira que eu vejo a mitologia grega ou a mitologia egípcia, eu olho para a mitologia cristã e judaica. É uma mitologia, tão simplesmente. Não tem nenhum elemento de crença ali que me conduza dentro da minha vida ou da minha perspectiva de vida, forma de viver. Entendeu? Agora, sou eu. Talvez um espírita enxergue isso e acha que não, a Bíblia, para ele, tenha um valor, e aí tem o livro dos espíritos lá, segundo Allan Kardec, papapá. Mas é uma visão dogmática, uma visão religiosa, é uma visão de crenças, né? E dentro da magia do caos, do luciferianismo, a gente não trabalha os elementos de crença dessa forma. Elas não nos submetem, elas se submetem a nós, é o inverso, é o contrário. Tanto que no luciferianismo a gente se torna um Deus, uma divindade. E eu estou sempre acima de absolutamente qualquer um. Eu só posso lidar com um daimon, só posso lidar com uma divindade se eu também for uma divindade. Não há cabimento você lidar, dentro da visão luciferiana, você lidar com uma inteligência espiritual sem que você também seja uma. E você só desperta e inicia isso dentro de você, igual você já fez em uma mentoria. Tá? Mas é assim, então, depende. Se você entrar no processo de crença dessa pessoa, ela está certa. Agora, se você não participa da crença dela, os dogmas e as doutrinas dela não lhe servem, não lhe dizem nada, o que ela falou entra no ouvido e sai no outro. Simples assim. Porque não tem serventia, não tem domínio energético sobre você aquilo ali. Tá? E se isso te impressionou em algum momento, aí sim vale a pena você revisar os seus conjuntos de crença para não se deixar contaminar por um comentário desse tipo, e na mesma hora que a pessoa falar, sim, os daimons ficam no pé de quem participa dessa sua visão doutrinária religiosa. Eu não participo. É a mesma coisa que um evangélico, um protestante, chegar para você e falar, olha, se você não crê em Jesus, você vai para o inferno. Sim, na crença dele, você vai para o inferno. Mas se eu não sou evangélico, não sou cristão, aquilo ali, para mim, é uma frase solta. Aliás, para mim, não tem nem inferno. Então, nem existe isso. Então, é mais, entendeu? É uma questão realmente de posicionamento. E aí é importante a gente assumir posicionamentos. Aqui no Brasil, a gente vê muitas vezes, Maria, as pessoas são luciferianas, são pessoas pagãs ou neopagãs, né? Adorando Hecate e outras divindades, mas diante da família não assumem, com medo, porque o que a família vai falar, eu até entendo, mas isso aprisiona a pessoa diante da realidade dela. Então, no momento que eu coloco isso aqui para fora e faço questão em toda reunião de família, amigos, vou para um bar, isso aqui está do lado de fora, não é para me exibir. Isso daqui é para deixar muito claro que a sua crença não serve para nada para mim.
Isso é sim, tão simples que sim. diz o seguinte: a crença do outro, para mim, não me diz nada. Absolutamente nada. Ele acredita no que é dele, eu respeito, eu não vou entrar em nenhum embate religioso, mas a crença dele, as regras doutrinárias dele não se aplicam a mim. Entendeu? É a mesma coisa que Sim, você falar eu as já regras tive uma muçulmanas. altura que eu tinha receio de que alguns familiares meus soubessem que eu tinha pronto, que eu tinha dentro de mim isto, mas agora já não. Pois é. É a mesma coisa Agora que um até a muçulmano minha achar que irmã, você tem que se virar para Meca todo dia. Ele até a faz porque é a cultura dele. tenho uma irmã que até ela às vezes me vem aqui pedir ajuda para eu fazer uma oração, para ir vá lá ao pé do altar e Pois é, né? A pessoa, ela é católica, mas procura a irmã que é pagã, né? Ou é, neopagã, para falar e com para ela, os para filhos. ajudar ela. É, e já Você pediu para é também para os muito mais filhos. verdadeira do que ela, porque eu Pois vejo uma é, hipocrisia do outro lado. Lamento muito, é uma hipocrisia, né? pois é. Enfim, então não se impressione quando alguém falar esse tipo de coisa, viu, Maria? Esse tipo de coisa, ela está falando para você sobre a visão doutrinária e dogmática da religião que ela exerce, das crenças que sustentam a forma de ver e sentir o mundo dela, que não são as mesmas que a sua, então, e para você não tem que ter efeito absolutamente nenhum, tá? Não precisa entrar em embate, discutir absolutamente não, só deixa claro, olha, a sua visão religiosa, a sua visão dogmática, as regras que regem a sua vida não regem a minha. A pessoa vai ficar bolada, vai ficar chateada, mas é problema dela, não é problema seu. Tá? Exatamente. Simples assim, né? É. Karina está muito quietinha, você é mais participativa. Estou achando até estranho. Eu não, é que eu tava só vendo, mas é tudo que eu já tô fazendo. Isso aí de não dar bola mais, de dizer quem eu sou, com o que eu trabalho. Isso aí eu não tô nem aí. Uma coisa que eu consegui é não dar nem. Sabe assim, eu não dou bola pra nada. Quer falar, fala, não tô nem aí. E é assim, e eu tô sendo respeitada por isso. Exatamente, você começa a É isso adquirir respeito. mesmo. É isso mesmo. É isso. É. A Karina Maria, ela foi uma das minhas primeiras alunas lá no curso de Magia do Caos. Então é uma aluna bem antiga já, né? Está com a gente aí no Clamor da Sabedoria já há algum tempo. E a Maria, Karina, ela começou como consulente, hoje é aluna da gente também aí na plataforma, tá? Bom, vocês duas estão lá no grupo, vocês podem trocar informações, conversar com as outras pessoas. Aliás, eu recomendo sempre vocês debaterem, discutirem. Esse tipo de papo ele é muito importante, porque vai alimentar, vai balizar, vai falar, poxa, está faltando eu estudar mais alguma coisa, eu tenho uma dúvida. Joga a dúvida lá que eu respondo para vocês. Não fiquem tendo dúvida, não. Ah, aconteceu uma situação igual essa, Maria, por exemplo, joga lá no grupo, porque eu respondo a sua dúvida e, ao mesmo tempo, ajudo os outros que podem passar É, por alguma situação parecida, tá? pois é. Tá? É Participe isso. Não, mais. E daqui a pouco ela já vai começar a distinguir uma coisa da outra. Porque Sim, muitas. É porque a maioria o que que quer? Quer aprisionar a gente. O Daimon vai ficar capaz, que Daimon vai ficar nada. Eles querem ganhar dinheiro em cima disso. sim, sim, é. exatamente. É porque você aprisiona pelo medo, né? E é fácil aprisionar pelo medo. E a pessoa fica retida aquilo dali. E é claro que o medo é para quê? Para que você continue sustentando templos, igrejas, enfim, não importa o quê. O objetivo é sempre o mesmo, né? É sempre sustentar aquilo ali. Gente, não é que um mago vai trabalhar de graça, não é isso. Ele tem que ser remunerado, existe energia de troca, normal, Lá. isso está tudo certo. Agora, você não pode usar o medo da pessoa para coagir a ela, para ela te dar dinheiro. Isso está errado. Isso Sim, é isso não, a gente tem que inaceitável. cobrar, né, isso aí não tem dúvida, mas às vezes o que que dizem? Porque se fizer isso errado, se tu não fizer um círculo errado, eu já fiz coisas sem círculo, sem nada, só mentalmente e deu certo e tá tudo bem. Ó, a Maria, ela passou pela mentoria, Karina, que eu fiz para ela, do círculo do adversário. Ela não traça círculo mais também no chão. Ela agora traça o círculo direto
faz as evocações do Luciferiana. Então, círculo, eu já não uso círculo há muito tempo. Eu não faço nada disso mais, porque eu acho muito trabalhoso e desnecessário. Aquele círculo me ajudou muito naquela época que eu estava bem. Bem para baixo, né, Maria? O círculo do adversário, Karina. Depois eu vou fazer uma live falando sobre isso, que eu acho legal para todo mundo conhecer um pouquinho, né? Pois e aí eu vou fazer uma live falando sobre o círculo do adversário, é muito legal. Ele é baseado nessa obra aqui, ó, do Michael W. Ford, tá? E, na verdade, ele fala sobre o círculo do adversário em 3 ou 4 livros diferentes, tá? Tanto é importante que ele fala isso. E essa autora aqui, ó, a Connolly, desse livro aqui de Demonolatria Goética, ela também fala do círculo do adversário. Ela cita o uso do círculo convencional, tá? Aqui, ó. Ela cita o uso do círculo convencional, que as pessoas teriam que ter ou fazer, né? Mas ela fala, olha, eu não uso mais esse círculo, eu faço o círculo mental. Então, é uma questão de quem vai fazer essas coisas com tanto rigor é o pessoal da Goetia Salomônica, porque eles ainda trabalham sob a ótica do medo. Se eu não traçar um círculo, o demônio vai me possuir e a minha vida será desgraçada. É assim. A maioria foi cristão, eu já vi isso. Porque eu fiz o curso, antes de entrar no teu curso, eu tinha feito um de Goetia Salomônica. E eu disse, isso aí tá muito estranho, né? Eu fiquei até com medo, vou te dizer. No início eu tive até medo. Eu não vou lidar com isso aí, vou deixar isso aí. Fiz todo o curso, li tudo, deixei. Aí eu comecei a mexer com isso, depois que eu fiz contigo, eu disse, não tem nada a ver com o que eles estavam falando. Né? Porque ele falava, não, era muita coisa de Silbar, e eu não tenho, eu vou ser sincera, eu não tenho paciência para estar fazendo várias coisas e fazendo isso. Eu tenho meus altares, tenho tudo, mas eu não tenho paciência para ficar traçando um círculo aqui, fazendo isso ali, porque não é isso que vai fazer as coisas darem certo. Eu vou indicar um outro livro para vocês, esse tem na Amazon, tá? Em português, chama-se Lúcifer e os Demônios Ocultos, tá? É do Theodore Rose. Esse livro, depois, se vocês quiserem, me pede o link, eu mando para vocês, tá? O link da Amazon para comprar. Pode ver que ele está cheio de marcação aqui. Ele é um livro muito bom para fazer aquele nível 1 que eu falei para vocês agora há pouco na live, tá? Ele é um livro que é de patchwork, de Goetia patchwork. Goetia totalmente mental. No início, você não entende muito bem o que ele quer dizer. Você vai praticando. Com a prática, você começa a perceber, caramba, é isso daqui mesmo. Então, para coisas rápidas, você não precisa acender vela, não precisa acender incenso, não tem que ter altar, não tem que ter nada. E ele mostra isso aqui no livro de uma maneira tão direta, e ele simplifica a forma de falar, ele não cria nada assim esotérico para poder falar o que ele fala no livro. E o livro é muito bom, do início ao fim, a descrição dos daimons que ele fornece, a visão diferente, alguns daimons que não estão na Goetia estão aqui nesse livro, são outros daimons bem interessantes para se trabalhar, então vale muito a pena a leitura desse livro, tá? Eu recomendo muito. Tem ele tanto impresso quanto no Kindle. Pode falar. Eu fiz 2 mesas para mim, caótica luciferiana. Eu mesmo criei, claro, com a ajuda ali da inteligência artificial e tudo, mas eu criei decretos, criei tudo e fiz 2 mesas. Aí eu testei, deu certo e estou usando elas. E tudo bem, não tem problema nenhum. Me deu vontade, me veio uma ideia na cabeça, eu digo, eu vou fazer. Sim. Aí eu fiz. Mas isso é magia do caos, Karina. Vocês, quando estudaram magia do caos, era para fazer isso, exatamente. Você criar sistemas e ferramentas de magia para a vida de vocês, seja profissional ou não, ou de uso pessoal, é para isso, é exatamente isso. Eu fico feliz de saber que você fez. Muito bom. Tanto é que as minhas clientes, elas não querem outras mesas. Eu quero aquela mesa dos Diamonds. Eu disse, então tá, vamos fazer a mesa dos Diamonds. Porque eu fiz para mim, eu fiz ela, né? Aí eu testei em mim, tudo certo.
Aí eu comecei, as que vêm me procurar, eu digo: "Olha, eu fiz uma mesa aqui, estás a fim de fazer?", né, com Diamonds. Aí eu explico ali mais ou menos como é que é, a maioria já sabe como é que eu funciono, e aí Uhum. elas vão fazendo, e todo mês vem me pedir: "Ai não, vamos fazer a mesa, vamos fazer a mesa", é assim. E é isso mesmo. E assim, gente, as ferramentas que vocês estão aprendendo, as coisas que estão aprendendo é para usar, é isso daí, é para fazer uso. E o mago, a bruxa, ele trabalha como? Testando. Deu certo, deu errado. Poxa, se der errado, vocês têm ferramentas suficientes para desfazer qualquer cagada que vocês façam. Dá para fazer isso, entendeu? Vocês sabem fazer um banimento, vocês sabem traçar círculos, vocês sabem evocar as divindades, vocês conhecem bem as divindades já foram apresentadas a vocês de várias formas, vocês têm todo o ferramental necessário para estabelecer práticas e testar a magia de várias maneiras. Entendeu? Então, medo é a primeira coisa que eu elimino da cabeça de vocês nos cursos. Eu removo o medo de vocês para que vocês tenham liberdade dentro do campo da magia. Tá? Sim, E se eu não tivesse feito o curso contigo, eu nunca ia ter mexido com isso. Eu digo: "Não, não, não, isso aí não é para mim". Eu chegava a ter até sonhos. Eu digo: "Nossa, eu tô até ficando louca, eu não quero mais ler isso". Aí guardei os livros, tudo. Aí depois eu comecei a fazer o curso, eu: "Ai, que besteira". Mas, né. bom, Pois cara, eu é. fico feliz. Gente, chegou o final. Espero que vocês tenham gostado, tá? Eu estava devendo já essa live, uma live para vocês dentro aí da assinatura de vocês. Vou tentar manter o máximo de lives para vocês ao longo do ano com essas informações. Essa live de vocês, ela vai ficar gravada. Eu vou colocá-la depois lá no YouTube e vou compartilhar com vocês. Vocês podem assistir novamente, tudo direitinho. A live que fica gravada no YouTube, eu deixo ela como aula extra lá na plataforma, então vocês conseguem ir lá pela plataforma e assistir novamente a live. E o material, eu vou mandar, o material é exclusivo de vocês, dos alunos da assinatura Diamante. Tá? Então, eu peço para vocês não compartilharem com os outros alunos, o material é só de vocês, tá bom? Os outros alunos Tá bom. precisam migrar para outra assinatura. Ok? Bom, e para vocês que estão assistindo essa live gravada, espero que vocês tenham gostado e sintam-se motivados a fazer a assinatura Diamante. Depois vocês podem conversar com a Maria, com a Karina, sobre como é que é a experiência, com o material que vocês podem receber dentro dessa assinatura. E eu agradeço muito todos vocês aqui, tá bom? Gente, muito obrigado. Eu vou encerrar a gravação. Obrigada, Zair. Boa noite. Uma boa noite para Boa todos vocês. noite. Tá? E Aqui até já está bem tarde.